Só você que ainda não sabe como automatizar as tarefas do seu time e fazer qualquer novato executar qualquer tarefa do seu departamento. Se você ainda é esse gestor que tem essa dificuldade de rampar novos colaboradores e trazer mais produtividade para o seu time, esse webinar é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana e hoje a gente vai realizar nosso segundo webinar do Bitrix 24 de 2025. E hoje esse webinar tem um assunto bem legal. Ele é para você que está buscando aí automatizar as tarefas do seu dia a dia, do seu time, tá? E também buscando uma forma de deixar os seus novos colaboradores mais independentes de você. Fica aí então que a gente já vai começar. Por isso, hoje eu trago aqui um recurso muito interessante do Bitrix 24, que ele é muito simples, mas que faz uma grande diferença aqui dentro da Live Sales e também dentro de empresas que são nossos clientes que utilizam desse mesmo recurso, tá? Sempre lembrando que o Bitrix, ele não é uma ferramenta apenas de um departamento exclusivo ou para gestão de tarefas exclusivamente, ele não é essa ferramenta, mas ele tem uma grande bagagem que vai te ajudar muito a facilitar aí e a automatizar a sua gestão. Você pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, compartilhar com a gente as suas dificuldades na gestão das suas tarefas, do seu dia a dia, na gestão dos seus processos. E eu também vou deixar aqui embaixo um link para você entrar em contato direto com um dos nossos especialistas. Para abordar esse recurso das tarefas modelo, eu trouxe aqui dois exemplos de tarefa que a gente utiliza aqui na Live Sales, tá? E uma dessas tarefas é uma tarefa recorrente, que é usada pelo departamento do financeiro, e a outra é uma tarefa também automatizada pelo CRM, tá? Que é utilizada aí pelo departamento de gestão de projetos, tá? Ela vincula o comercial com o departamento de gestão de projetos. São caminhos aí bem diferentes de para poder criar essas automatizações. Porém, o resultado é o mesmo, né? É a possibilidade aí de automatizar os processos e facilitar a execução por qualquer pessoa que pegar a tarefa, que pegar a demanda para executar, tá? E eu vou começar aqui hoje pela tarefa do financeiro, que é a tarefa recorrente, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e agora eu tô olhando aqui bastante nas outras, olhar aqui bastante para o lado, porque eu estou usando duas telas e eu vou te mostrar aqui agora. Bom, aqui vocês estão vendo a minha tela do Bitrix, né? Eu estou dentro de um diretório de modelos de tarefa, tá? Então, esses modelos de tarefa, só para simplificar, né? Para ficar mais fácil de compreender, são tarefas que você pode criar, estruturar e deixá-las salva como um modelo, ok? Toda vez que você for fazer aquela determinada atividade, você pode usar aquele modelo pronto. Então, é onde eu falo que qualquer pessoa pode executar uma tarefa que nunca realizou antes, né? Porque eu tenho a tarefa pronta aqui dentro, né? Já tá, com todo o passo a passo, enfim. E outra coisa importante, né? Interessante também é que você ganha muito tempo, né? Então, se você vai criar uma tarefa para alguém, essa tarefa é uma tarefa que sempre está acontecendo, ela acontece da mesma forma, existe um processo para ser seguido para executar aquela tarefa. Você não precisa criar ela do zero todas as vezes que você vai passar essa demanda para alguém. Ela já está ali criada, bem estruturada, você só vai copiar aquele modelo ali e ela vai executar do jeito que você espera que seja executada, tá? Então, eu vou pegar aqui uma tarefa que é a tarefa de agendamentos de pagamentos da semana. Ó, eu vou dar uma breve explicação dessa tarefa para vocês entenderem a lógica, tá? Então, essa tarefa de agendamento aqui de pagamento é que o financeiro tem uma rotina, né, de agendamento de pagamentos, né? Então, eu tenho durante a semana aí X pagamentos para fazer, X boletos para pagar, né? E aí uma outra pessoa vai fazer a aprovação desses boletos através do banco, né, do sistema do banco, mas ela tem que agendar ali os pagamentos da semana toda. Então, ela já faz esse agendamento uma vez por semana, em vez dela fazer esse agendamento todos os dias. Todo dia que tá vencendo, ela vai lá e agenda. Não, uma semana, uma vez na semana, ela vai lá e agenda tudo que tá previsto para sair. E a pessoa que aprova já aprova tudo de uma vez. Então, aqui ele serve como é um processo
né? Um passo a passo, mas também um lembrete para ela estar fazendo para ela fazer essa atividade, tá? Então eu vou colocar aqui para editar, que aí eu consigo mostrar melhor os campos dessa tarefa. Aqui eu vou escolher um nome, né? Um título para essa tarefa. E aqui embaixo eu tenho esse campo aqui de descrição da tarefa, é onde eu vou descrever exatamente o que que eu espero dessa tarefa. Ah, e um ponto assim muito importante que eu tenho que abordar com vocês antes é sobre o mapeamento desses processos. Então, assim, não adianta a gente sempre fala isso aqui. Não adianta a gente pegar e desenhar, mapear processo, desenhar o processo, a rotina toda aqui dentro do Bittrex. Se você não tiver, você precisa ter um backup disso, que é o backup de como a sua empresa funciona, né? E você precisa ter um outro lugar, salvo isso, desenhado, seja no mapa mental, enfim, seja usando, não sei, alguma outra ferramenta que você vai deixar isso salvo de alguma forma, né? E que ela seja aplicável a qualquer ferramenta também. Porque às vezes você vem aqui dentro, cria um processo que ela se adequa apenas ao Bittrex. Se um dia a empresa muda de sistema, por exemplo, e aí você simplesmente vai ter que refazer tudo, né, para se adaptar à nova ferramenta. Então, isso é uma diquinha aí bem importante, né? A gente já passou por isso, inclusive, lá no começo, e eu acho que vale a pena pontuar. Tá, aqui dentro tem a descrição, né? Nessa descrição, uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, as pessoas precisam entender o porquê que elas estão fazendo aquela atividade, tá? Então, seja qualquer processo, qualquer departamento, qualquer coisa, qualquer atividade que você passar para alguém, ela precisa entender por que que ela está fazendo aquilo. E isso vai dar um sentido para ela executar e vai trazer a lógica, o contexto, para que ela execute da melhor forma possível, né? Então, esse campo aqui da descrição, ele é muito interessante por isso, porque você tem essa oportunidade, esse espaço para explicar para ela o que que é a demanda, aonde você quer chegar com essa demanda, qual que é o objetivo final e por que que é tão importante essa demanda ser executada daquela forma, tá? Então, essa é uma oportunidade para você fazer isso. E aqui, gente, vocês podem colocar arquivos, pode anexar arquivos, pode mencionar pessoas, enfim, pode fazer anexar imagens, se vocês quiserem, links, vocês podem colocar tudo aqui dentro, né, para ficar o mais desenhado, mais explicado possível para a pessoa que for executar, tá? E aí vai muito também da forma como você mapeou o processo, por isso que eu falei sobre essa questão de você desenhar o processo antes de vir para a ferramenta, tá? Beleza. Depois disso, eu tenho a parte do checklist. O que que é o mais legal do checklist? Essa é a parte que eu mais gosto da tarefa modelo, porque além de eu poder explicar e dar uma descrição com todos os detalhes, eu ainda consigo colocar o passo a passo disso. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um checklist assim, muito simples, né? Verificar nos lançamentos do sistema, os pagamentos que devem ser realizados de quinta a quarta da próxima semana. Então, ela vai lá entrar no sistema financeiro, no RP, ela vai ver quais pagamentos precisam ser feitos naquela semana. Depois, ela vai agendar os pagamentos no aplicativo do banco, né? Colocando as datas de pagamento conforme o vencimento. E notificar a gestão para aprovação dos pagamentos agendados e certificar que foram aprovados. Simples assim, né? É um processo simples de ser executado, né? Mas eu poderia colocar muito mais desenhado aqui nesse checklist, né? Eu consigo, às vezes, criar um processo aqui dentro de como entrar no sistema para verificar quais os filtros que eu posso colocar, por exemplo, quais os filtros que eu vou usar para puxar esses pagamentos da semana. Eu posso fazer isso, né? Se for um processo assim bem descritivo mesmo, né? Mas aqui eu coloquei de uma forma mais direta, né? Mas nada te impede de fazer de uma forma mais esclarecida, né? Mais detalhada. E aqui é bem legal que você pode colocar, adicionar um observador no item específico, uma pessoa para ficar observando aquele item do checklist, ou um participante. Às vezes, dentro da atividade, tem uma pessoa que participa de uma etapa específica do processo. Você pode colocar ela aqui como participante. Você pode anexar imagens dentro do próprio checklist, né? E pode marcar aquela etapa do checklist, aquele item do checklist como importante, como mais importante, por exemplo. Enfim, então tem várias opções aqui para você trabalhar o checklist e deixar o mais claro possível,
né, o passo a passo desse processo aqui, dessa atividade, tá? Também, ó, aqui eu adiciono itens, mas aqui eu posso adicionar outros checklists, tá vendo? Ó, se eu quiser separar as etapas, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente coloque de forma bem descrita mesmo, assim como eu tinha citado, de como entrar no sistema. Então, acesso ao sistema, a gente escreve aqui acesso ao sistema. É, acessar o link tal, com o login tal, por exemplo. Ajustar o filtro tal. E aí eu posso colocar esse passo a passo mesmo aqui, né? E aqui na segunda lista eu posso colocar como acessar e fazer esse agendamento dentro do banco, ensinando a fazer de fato o agendamento dentro do banco. Você pode fazer isso também. Enfim, eu tenho essas possibilidades aqui também. E aqui embaixo, ó, tem esses campos, né? Responsável, o prazo. Essa parte do responsável aqui, você pode definir isso dentro da empresa de uma forma padrão. Por exemplo, aqui na Live Sales, como que a gente trabalha? O responsável é a pessoa que ela é responsável pelo início e a entrega final da tarefa. Então, assim, não importa se tem outros participantes nessa tarefa, essa pessoa, aqui nesse caso a Mari, ela é responsável pela entrega final. Se as outras pessoas que estão envolvidas fez ou não a atividade, ela é a responsável pela entrega final dentro daquele prazo, tá? Então, isso é muito importante. E aqui, ó, os participantes são as pessoas que estão envolvidas no processo, e os observadores são sempre os gestores, as pessoas que ficam com a responsabilidade de fazer a gestão ali de todas as entregas do departamento, por exemplo. Então, esse é um padrão adotado pela Live, tá? É um jeito que a gente trabalha aqui, mas isso aqui é uma categorização que vocês podem fazer, né, da forma que ficar melhor para a empresa, tá? O prazo. Aqui eu posso definir por dia, horas ou minutos. Então, nesse caso dessa tarefa, ela tem um dia após a criação da tarefa para poder fazer essa atividade, é uma atividade mais simples, né? E aqui, ó, no planejamento de tempo, eu posso até planejar quando ela tem que iniciar a tarefa, a duração dessa tarefa. Essa tarefa tem que durar tantos dias, tantas horas, por exemplo, eu posso definir por horas, né? E aqui tá o segredinho da recorrência, repetir essa tarefa, né? A automação de negócios. Então, eu posso repetir ela diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. No caso aqui das semanas, uma vez por semana, eu já defini aqui e escolhi o dia também da semana que ela vai se repetir. Então, toda quarta, né, ela vai se repetir ali para essa tarefa. Ela vai ser criada sempre às 8 da manhã, né? E aqui eu posso definir até quando ela vai se repetir também, se for o caso. Posso fazer essa data de término aqui também, enfim. E aqui dentro de projeto, ó, eu posso definir. Aí o projeto é uma outra seara que a gente tem que gravar um outro webinar para falar, porque tem formas diferentes de você visualizar o projeto. Aqui dentro da Live, o financeiro ele é um projeto para nós, porque ele é um departamento, tá? Então essa tarefa ela está sendo criada dentro desse departamento financeiro contábil, tá? Então vamos supor que eu tenho um projeto de um cliente ali e é uma tarefa por exemplo, é uma tarefa recorrente para aquele tipo de projeto, por exemplo. Eu posso criar uma recorrência individual. Às vezes o cliente tem uma necessidade específica, né? E, por exemplo, toda semana eu tenho que enviar um relatório específico para esse cliente. Eu posso criar uma tarefa aqui recorrente para ela também. Não precisa ser necessariamente só a padronização de tarefas internas aí, né? Mas também pode ser tarefas aí específicas de um projeto específico. Você pode criar essa recorrência aqui dentro também. Então, o projeto aqui dentro no caso do financeiro, né, é o nosso departamento, tá? Então, com essa tarefa salva, o gestor ou qualquer outra pessoa pode vir aqui e criar uma tarefa usando esse modelo, ela sendo recorrente ou não, né? E lembrando, né, que a visualização dessas tarefas, desse diretório, inclusive, ó, esse diretório aqui, eu consigo ver ele todo aqui porque eu sou ADM do Bitrix, né? Mas você pode restringir também o acesso e a edição também dos modelos, tá? Para administradores, né? E até a própria visualização do modelo.
Então, vamos supor, eu criei esse modelo aqui para o financeiro e eu preciso deixar ele deixar ele. Eu criei esse processo aqui do financeiro e eu preciso deixar ele visível para a pessoa que vai executar, para a Mari, por exemplo, aqui, tá? Então você tem que deixar isso ativado ali também para a pessoa conseguir visualizar. Isso aqui é um caminho para fazer esses processos automatizados, né? Eu posso, como eu falei, você pode automatizar ou não, aí fica a seu critério, no caso de. Isso aqui é um caminho para você automatizar alguns processos aí que são padrão, que são padronizados dentro da sua empresa e tarefas que são recorrentes. Isso aqui é um caminho que você pode utilizar, tá? Para vários departamentos, para todos os departamentos, na verdade, tá? Tudo que é rotina, você pode colocar aqui dentro, tá? Para qualquer departamento. Então, isso facilita muito o dia a dia e ajuda muito na produtividade aí dos departamentos da empresa, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal, que é a outra tarefa, que é a tarefa vinculada pelo CRM. Ela é criada lá dentro do CRM, então não é aqui dentro desse diretório, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar, só para vocês compreenderem, né? Essa tarefa, ela é criada de forma automática, de acordo com a etapa que está o cliente. Ó, aqui dentro eu tenho aqui as minhas regras de automação e gatilhos. Então, quando o card chega na etapa aguardando atendimento, é enviado um e-mail automaticamente para o cliente e é adicionada uma nova notificação para determinada pessoa, né? Aqui, reunião de diagnóstico. Quando ele cai aqui, é criado automaticamente um documento. Preparar propostas, ó, aqui em preparar propostas já é gerada uma tarefa para uma pessoa específica, tá vendo? Então, aqui eu tenho várias possibilidades dentro do CRM. Eu envio e-mail, eu crio tarefa, eu crio notificação, tem várias e várias possibilidades, tá? Mas eu quero falar da criação da tarefa e eu vou falar para vocês da criação da tarefa que vincula aqui com o departamento de gestão de projetos. Quando o cliente chega na etapa vencemos, eu tenho aqui uma tarefa que é criada para essa pessoa. Deixa eu abrir essa tarefa para a gente olhar para ela juntos. Olha só que legal. Aqui eu coloquei uma tarefa para a Rebeca de onboarding do cliente. Quando o cliente te passa por toda a etapa do contrato assinado, pagamento feito, quando ele está pronto para startar dentro da empresa, ele passa por um onboarding, né? Então, esse onboarding eu coloco aqui já para puxar o nome do cliente, onboard novo cliente, fulano de tal, já vai puxar do card. Aí é aquela mesma lógica que eu mostrei, a descrição, né, da tarefa, o que que precisa ser feito, o que que a gente, qual que é o objetivo, tá? E até regras de negócio também que são importantes, ó, que são as SLAs, ó. Então, o onboard completo deve ser realizado em até 24 horas após a assinatura do contrato, né? O segundo contato com o cliente deve ser realizado em no máximo até 2 horas após o envio, né, do e-mail. O kickoff deve ser agendado com o cliente em até um dia a partir da assinatura do contrato. Então, eu já coloquei várias regras do negócio aqui, tá? Para ficar claro, né, como que deve ser executado. E olha que isso aqui é uma outra coisa também que é outro tema de webinar, né? Que é a gente falar sobre a base de conhecimentos, né? Então, aqui dentro da live, a gente tem várias bases de conhecimento e algumas delas são exclusivamente para mostrar a execução em vídeo até, né, de cada atividade. Então, aqui, ó. Acesse a base de conhecimento e assista os tutoriais para realizar a atividade. Então, lá dentro dessa base, só para vocês terem uma noção, eu mostro um vídeo como acessar a plataforma, como fazer o disparo do e-mail pela plataforma que a gente utiliza, por exemplo. Eu mostro como que deve ser feito o agendamento, da reunião de kickoff pelo Google. Então, assim, é bem passo a passo, sabe? E complementou ainda mais
aqui o meu processo dentro da tarefa, tá? Então, se com todas as explicações, com o checklist, aqui eu também consigo colocar checklist, ó. Que essa tarefa especificamente eu não coloquei. Ah, coloquei aqui, ó, lista de verificação. Se mesmo com toda a descrição, com um checklist, a pessoa ainda, por exemplo, ela acabou de chegar, ela não tem noção como que faz um agendamento de reunião pelo Google, por exemplo, se a gente colocar a base de conhecimento, ela vai acessar essa base de conhecimento e vai ver um vídeo explicando e mostrando como que faz esse agendamento. Então, é outra possibilidade que existe aqui, que funciona muito bem, que nos ajudou muito tanto na rampagem de novos colaboradores, como na produtividade também, e reduziu muito a margem de erro, tá? Nas atividades aqui na Live Sales. Então, aqui eu tenho um passo a passo, ó, checklist, como eu falei, que é a lista de verificação. Defino o responsável e depois eu posso alterar isso no momento em que eu quiser, tá? O prazo, ó, em um dia após a tarefa ser criada, eu posso modificar isso aqui, tá? Essa tarefa vai aparecer como criada por alguém. Nesse caso aqui é o Elvis, que é o responsável por todo o departamento comercial, então ele vai sempre estar o nome dele ali. Eu posso adicionar participantes também, seguindo aquela lógica que eu compartilhei com vocês que a gente utiliza aqui, observadores, enfim. E aí tem várias possibilidades aqui, tá? Então, de um modo muito simples, de um modo bem direto, estou mostrando aqui para vocês essa outra possibilidade de automatizar o seu processo vinculando o CRM. Aqui eu posso tratar tanto com o pós-venda, como, por exemplo, com o financeiro, né? Na fase de criação de contrato, na fase de cobrança, né? Eu posso vincular o meu CRM com vários outros departamentos também que têm atividades que são envolvidas, né? Que se envolve com o processo da venda de alguma maneira, tá? Bom, esse foi o nosso segundo webinar de 2025. Rápido, simples, para mostrar essa possibilidade aqui, tá? De você automatizar o seu dia a dia, ajudar os seus novos colaboradores e os colaboradores antigos também, para criar essa base de conhecimento rica, tá? E fazer a sua empresa ficar cada vez mais funcional, tá? E lembrando que aqui dentro aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar e conversar diretamente com um dos nossos especialistas, tá? E eu espero que esse webinar tenha te ajudado e a gente se encontra no próximo.